Ok, gente, agora a gente está, espero que preparado para falar sobre a conservação da energia. Tá? Eu só vou fazer uma pequena recordação aqui, né? Que a lagrangiana em coordenadas polares, né, no plano do movimento, é dada por isso daqui. Aqui está a energia cinética, né? E a energia potencial, menos a potencial para escrever a lagrangiana. Aqui as equações de Lagrange, a primeira as derivadas em relação ao R e R ponto. Então aparece a aceleração radial R2 pontos, né? E a segunda em relação a θ ponto. Θ e θ ponto, que aparece essa equação aqui. Bom, algumas observações, vamos passo a passo. Primeira coisa é que a força é menos o gradiente de um potencial, e esse potencial é função exclusiva da distância entre as partículas, o R, né? Portanto, a força também é isso, e a força, na verdade, é só a derivada do potencial em relação a R vezes menos 1. Tá? Então, o potencial que aparece aqui é a força, né? A segunda observação vem da segunda equação de Lagrange, que é essa daqui, que fornece a conservação do momento angular, né? E a partir dessa equação, eu só vou isolar o θ ponto para escrevê-lo em função do momento angular e da distância relativa entre as partículas e da massa reduzida, tá? Dessa maneira aqui. Mais uma observação. Esse termo que aparece na equação 1, do lado direito aqui, esse primeiro termo, é uma espécie de força centrífuga. Tá? Uma força de inércia, uma força virtual, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo tópico do curso. Tá? Veja que ela realmente é uma força centrífuga se você observar o seguinte. Ó, a velocidade em coordenadas polares, r vetor ponto, é uma velocidade radial na direção r, né, e uma velocidade angular na direção θ. A velocidade radial é o r ponto, a velocidade angular vθ, que é o r θ ponto. E eu posso daqui isolar o θ ponto para escrever vθ sobre r. Quando eu substituo o θ ponto aqui, né, por vθ sobre r e simplifico, eu obtenho uma força centrífuga dada por massa, velocidade ao quadrado sobre raio. Né? Então ela tem a mesma aparência que uma força centrípeta teria. Né? A diferença é que uma força centrípeta teria o sinal de menos aqui na frente, porque a força centrípeta atrai a partícula para o centro. Uma força centrífuga com sinal positivo aqui significa que ela está empurrando a partícula para longe do centro. Tá? Um sinal positivo significa que tem o mesmo sentido adotado para o R. Né? O R parte do centro e vai para a partícula. E a força centrífuga tem esse mesmo sentido, empurrando a partícula para longe. Uma força centrípeta com sinal negativo estaria contrário ao sinal de R. Né? Ou seja, trazendo a partícula para o centro. Né? A força centrífuga, por outro lado, empurra para longe. Tudo bem? Usando essas três observações aqui, né, eu vou reescrever a equação 1, substituindo o θ ponto por isso daqui, L sobre μr ao quadrado, e menos ΔV ΔR pela força. Tá? Não a força centrífuga, mas a força mesmo que age sobre as partículas. Né? Quando eu faço todas essas operações e simplifico, eu chego numa outra forma equivalente para a equação 1, que é essa daqui, tá? Onde aparece, aqui não aparece mais o θ ponto, aparece esse termo aqui, que é basicamente oriundo da força centrífuga, né? E o termo da força real. Então, massa vezes a aceleração da partícula radial, né? É uma força centrífuga mais a força real. Interessante isso, né? Tem cara de lei de Newton, isso daqui. Uma soma de duas forças dando uma força resultante. Ok. Então vamos guardar essas expressões todas, deixa eu só salientar aqui essas expressões para a gente usar depois, tá? Essa aqui também. Vamos lá. Vamos falar então da energia, como que a gente calcula a energia e simplifica a energia. A energia para um sistema conservativo é sempre isso, energia cinética mais energia potencial. Né? A energia cinética a gente já sabe, em coordenadas polares é isso daqui, né? No plano do movimento, mais a energia potencial que eu estou deixando em função, já que eu não sei qual é a forma exata dela ainda. Eu quero deixar genérico. E aí eu uso a expressão 3 para simplificar, substituir o θ ponto. A expressão 3 é essa aqui, né? Para o θ ponto. Quando eu substituo isso, né, eu boto ele aqui, ó, no lugar do θ ponto que aparece aqui, e chego na equação para energia total. Veja que essa equação, só estou rearranjando um pouquinho. O primeiro termo é o meio de μr ponto ao quadrado, né, que estava aqui antes.
ele veio para cá. O último termo, V de R, eu coloquei aqui na frente. E o terceiro termo que aparece aqui veio daqui, né? Na verdade, ele veio daqui, né? Ou seja, ele continua sendo uma espécie de energia cinética, só que está reescrita de uma maneira diferente. O que eu vou fazer agora é pegar essa equação e dar nome a cada um dos termos. O primeiro termo, 1 meio de μr ponto ao quadrado, eu vou chamar de energia cinética equivalente. E eu espero que fique claro no próximo vídeo por quê. Por enquanto eu vou só deixar isso como uma informação. Tá? O segundo termo, a energia potencial, não mudou nada. E o terceiro termo, que eu sei que veio da energia cinética, né, veio daqui, né, na verdade, energia cinética, mas eu vou chamar isso de um potencial centrífugo, VCF, potencial centrífugo. E aí eu peço para vocês verificarem nesse exercício aqui que esse potencial centrífugo, quando você deriva em relação à posição e multiplica por -1, fornece a nossa força centrífuga que estava lá no outro slide. Tá? Ou aqui embaixo também, isso aqui, né? Peço que vocês verifiquem que a força centrífuga é menos a derivada desse potencial. Então a gente pode chamar, né, esse potencial de um potencial de inércia. E aí eu repito, não é um potencial de verdade. Por quê? Porque ele é uma parte da energia cinética do problema, ele não é uma energia potencial, tá? Mas como ele gera uma força de inércia, uma força virtual, eu chamo ele de um potencial de inércia, mas fica aqui entre parênteses, ou entre aspas, né? Porque ele não é um potencial real. No fundo, ele é uma parte da energia cinética. Ok. E aí, bom, para terminar, né, eu reescrevo a soma desses dois termos, o potencial real mais o potencial centrífugo, como um potencial equivalente. VEQ, potencial equivalente. E a energia total, portanto, né, vai ser uma soma de energia cinética equivalente com energia potencial equivalente. Mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? E aí a gente está preparado para calcular a derivada disso aqui em relação ao tempo, né? Ou seja, a taxa de variação da energia, dEdt. Né? Quando você faz a conta, veja como você tem que fazer a conta. Cuidado aqui, né? Tem que derivar tudo em relação ao tempo. Então tem que usar sempre a regra da cadeia. Primeiro termo, 1 meio de μ r ponto ao quadrado. A derivada disso é 1 meio de μ. Derivada disso, 2r ponto, r 2 pontos, né? Ou seja, a derivada do que está ali em relação a r ponto e a derivada de r ponto em relação ao tempo, regra da cadeia. O segundo termo, a mesma coisa, derivada de v, dv dr e dr dt. Ou seja, dv dr, r ponto. E o último termo também, né? Tudo aqui é constante menos o r ao quadrado. Então você repete o L ao quadrado sobre 2μ, derivada de 1 sobre r ao quadrado, que é menos 2 sobre r ao cubo. E aí vezes a derivada de r, que é o r ponto. Tá tudo aqui, ó. Tá? Essa aqui então é a expressão para derivada temporal da energia, ou seja, taxa de variação da energia. Agora o que a gente vai fazer é usar o que a gente sabe, que a força é menos o gradiente do potencial real, né? Como a gente já tinha visto no outro slide aqui, força é menos o gradiente do potencial, ou menos ΔV ΔR, né? E colocar o R ponto em evidência. R ponto aparece em todo mundo aqui nessa fórmula, né? Quando você faz isso, você obtém essa expressão, tá? Com esse termo aqui entre parênteses. Agora, o que significa esse termo entre parênteses? Ele veio daqui, ó. μr 2 pontos menos L ao quadrado sobre μr ao cubo menos f de r igual a zero. É o que aparece aqui. Portanto, tudo isso aí é zero, né? Usando a equação 5. E zera tudo, então. Então, na verdade, a taxa de variação da energia com o tempo é zero. Significa que a energia é constante, né? Então, como era esperado, a energia se conserva. Tá legal? Então, por esse vídeo, era só isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo, a gente vai voltar para falar mais detalhes sobre esse negócio aqui de energia cinética equivalente, potencial equivalente e o potencial centrífugo. Tá bom? Então até a próxima, valeu!